Fala galerinha, beleza? Chegamos ao final de uma jornada, né? Uma jornada grandiosa que foi Game of Thrones. E no maior estilo característico de Game of Thrones também. Alguns odiaram, alguns amaram, né? Trazendo essa divisão de opiniões. E a gente veio tentar trazer aqui para vocês algumas percepções, algumas interpretações que possam ter passado batido nesse meio todo aí. Exato, e a gente já vai pedindo pra você, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E bora pro vídeo. Vamos lá. E a gente já vai primeiro falando da questão da despedida dos personagens relacionada à questão da guerra do Rei da Noite. Nós tivemos a despedida bonita em relação ao Jorah, em relação ao Theon. E depois disso já tem o pessoal indo pra guerra contra Cersei, Porto Real. A Sansa até aconselhou a Daenerys, vamos aguardar, vamos esperar o exército ter um pouco mais de força, porque estamos muito detonados aqui, mas ela quis correr atrás de ir atrás da Cersei. Só que lá ela acaba sendo surpreendida com a tropa do Euron Greyjoy. E aí a gente acaba perdendo o Rhaegon. E a gente perde o segundo dragão da Daenerys. E também nós temos a Missandei sequestrada e depois, na questão daquela tentativa de trégua, ela é executada pela Cersei, mais precisamente pelo Montanha. Bem bruta. Exato. Mas em paralelo disso, o que nós temos que contar? Jon Snow, ele conta o segredo dele para as irmãs, né, junto com o Bran, e logo esse segredo já é disseminado, né, de Sansa para Tyrion, Tyrion para Varys. E o Varys até fala, quantas pessoas sabem? 8, então já não é mais segredo. E ele começa a escrever as cartinhas dele para os passarinhos e espalhar. Com isso tem a questão da traição de Varys. Depois que eles voltam, né, relacionada à questão que Daenerys foi atacada lá por Euron, eles voltam e ela acaba julgando o Varys, né, e Varys é queimado por causa da questão da traição. Temos também em paralelo a questão da Brienne e o Jaime. Brienne, eles acabam ficando juntos, finalmente ficam juntos, só que Jaime, depois de saber que a questão de que Daenerys perdeu o seu dragão, perdeu a Missandei, ele sabe que ela vai tacar fogo em tudo e ele vai meio que ao resgate da Cersei. Ele volta à questão de ir atrás da Cersei. E só que nesse sentido ele acaba sendo preso pelos Imaculados e nessa prisão Tyrion vai lá, né, com todos os intermeios dele, conversa com o irmão e acaba o libertando e fala: foge, vai embora. Porque o jogo virou, né? Exato. Quem liberta quem agora. Exato. E vai lá. Tem uma despedida muito bonita, uma cena muito emocionante dos dois se despedindo. Ele agradece tudo que o irmão fez, né? Porque ele já imagina que não irão mais se ver. Também temos Arya e Perdigueiro indo para Porto Real, cada um atrás de sua vingança. Acerto de contas ali, né? Exato. E nessa vingança, já começa aqui a Daenerys. Ela tem aquele aconselhamento do Tyrion, se de repente eles se renderem, se os sinos tocarem, você desiste. Só que ela taca fogo em tudo, ela não perdoa ninguém, mulheres, crianças, velhos. E isso é bem demonstrado no sexto episódio também, né? Exato. E aí o que acontece? O Clegane, no caso o Perdigueiro, ele aconselha a Arya: você não tem nada aqui, vai embora, foge, porque aqui só tem destruição. E ele vai atrás do irmão dele para se vingar. O irmão dele tem aquela mega batalha, uma das cenas mais grandiosas do quinto episódio, de corpo a corpo, né, que podemos dizer. E a Cersei, nisso, ela passa pelo Perdigueiro. A saída francesa, né? Ela vai embora e nós temos o grande desfecho entre os irmãos Clegane, que acabam os dois morrendo. De volta pro fogo, né, que foi de onde eles vieram. Verdade. E aí a gente tem a Cersei encontrando o Jaime que ele tem um encontro com quem? Com o Euron. Porque quando a Daenerys tacou fogo em tudo, também tacou fogo nas frotas do Euron Greyjoy. E ele acabou pulando, fugindo. Os dois têm um embate ali, uma coisa que meio que tipo, caraca, os dois se encontram ali no mesmo lugar, cara. Bem manjado, né, essa questão aí. Mas pulando rápido dessa parte, o Jaime sai gravemente ferido e o Euron Greyjoy, ele acaba sendo morto pelo Jaime. E tem o reencontro de Cersei e Jaime, porém, né, tem uma cena assim bacana dos dois, né, eles nasceram juntos e morreram também juntos, porque Porto Real vai ser, vamos dizer assim, virar baixo, né? Cinzas, transformado em cinzas. E aí, Porto Real em cinzas, Luiz. Porto Real em cinzas. E a Daenerys, que tacou fogo em tudo. E agora já partindo pro sexto episódio, você vê a cidade toda ali em ruínas, né? Muitos corpos no chão, você vê tudo branco, né? Como se fosse neve. Até lembra aquela visão, né?
que ela teve, o Bran também teve, né? Isso, aí foi na terceira temporada que ele teve a visão. Que a gente até acha que, olha só, a gente teve um spoiler, né? Que ele vê o dragão sobrevoando. Exato. A gente acha que é uma coisa do passado, mas não, é um spoiler, olha só. E nisso tudo você vê que a Daenerys, ela pousa com o dragão e quando ela vai se dirigir ao exército dela, eu achei muito legal essa cena pegar, porque tipo, a câmera foca bem assim nela e mostra ela de perfil não, de frente e as asas do dragão muito por trás, muito sabe? louco. Simbolizando o poder que ela tem, o poder da nova rainha. E em meio a isso, você vê o Tyrion ali, né, perdido, meio que, ele quer saber o que aconteceu com os irmãos dele, né? Nossa, outra cena bonita, triste, porque ele ainda acredita que existiu uma chance dos irmãos terem sobrevivido. E aí ele acaba fazendo o que? Ele vai pelas escapatórias lá de Porto Real e ele encontra a mão do Jaime, depois ele tira uma cena muito triste, muito bonita. E com isso ele já se revolta, ele vai lá pra Daenerys, ele acaba pegando uma cena muito bacana também, ele tira aquele brasão ali de mão da rainha e joga. E ela na frente do exército dela, né? Exato. Ele é afrontoso. Ela falou assim, pô, você me traiu, você soltou o seu irmão, aí você queimou todo mundo. Muito louco. E aí Tyrion é preso. E depois a gente vem a questão do Jon Snow, várias cenas com o Jon Snow. Exatamente. E aí, tipo, você lembra que o Jon Snow, ele tá em Game of Thrones, né? Porque se você for pegar a 8ª temporada, ele é praticamente inútil, não fez muita coisa. Grandes coisas como a gente já tava, como a gente já esperava, a gente já tava mal acostumado, né? Exato. E só que assim, a partir do momento que ele sabe que ele é um Targaryen, você percebe que ele muda a visão dele sobre a Daenerys. Ele começa a olhar com um olhar mais cauteloso. Isso também é explorado nessa temporada. E esse olhar mais cauteloso, ele leva o Jon a dialogar com o Tyrion, que agora é um prisioneiro. E Tyrion, ele articula muito bem o diálogo com o Jon. Porque ele fala assim, a Daenerys, ele esclarece muito bem também, uma das teorias aí que estavam circulando, que a Daenerys ficou louca. Não, a Daenerys não ficou louca, muito pelo contrário. Ela estava tão cheia de razão que isso mudou a percepção dela sobre senso de justiça, senso de maldade, de bondade, para ela querer construir esse mundo novo que ela queria. E o diálogo de Tyrion e Jon, eles exploram muito isso. O Jon ainda tenta acreditar em Daenerys, tanto que ele fala assim, não, isso tá errado. E o Tyrion pega e fala assim, então, você acha que as suas irmãs vão se curvar perante ela? Aí isso já dá um grande o principal estalo, ponto, né? Pra dar esse estalo no Jon Snow. Principal ponto, família. Exatamente, que mesmo ele sabendo que ele é um Targaryen, os laços afetivos com os Stark também tem um peso muito grande. E aí ele vai conversar com a Daenerys e ele tenta rebater, tenta tirar a prova, mas não, ela acredita naquilo. E o porquê? Porque todos os caras que a Daenerys matou eram caras maus, só que maus segundo ela. E aí ela matava e a galera, né, vibrava muito, então ela se achava nesse poder, nessa razão. Assim, eu fiquei até com um pouco de dó da Daenerys, porque ela tava ali, tipo, ela tinha conseguido o que ela queria desde criança, ela encosta no trono, sim, mas ela não se senta. Ela não sentou no trono. Ela fala com o Jon Snow ali de tipo, falavam pra mim que a cadeira era forjada por 1000 espadas, eu não sabia contar nem a 20. E ela tá ali, ela chega perto dele, né, nessa questão de tipo assim, fica comigo, né? Eu acredito que a gente vai conseguir o que eu queria, mas o Jon Snow, ele acaba matando ela justamente por conta disso, porque ele não acredita mais que a Daenerys seja a solução para o mundo, para construir o mundo. E aí, quem que aparece ali já encarando os dois? É o bebezinho Drogon, né? Você até imagina que, putz, vai ter churrasco hoje, né? Mas não, de uma certa forma, dá a impressão que o Drogon, ele sabe o que está acontecendo ali. Ele vai, fareja a mãe ali, ele fica pistola da vida, solta fogo em tudo, e nisso ele queima o trono de ferro. Aí a gente tem duas interpretações. A primeira é, tipo, se minha mãe não sentar nesse trono, ninguém mais vai. Sim, Seria uma delas. justo, né? Já a segunda vai mais além disso, que tipo assim, ele coloca que a cobiça pelo trono de ferro
quem matou, que foi a ruína de Daenerys também. Ele pega o corpo da mãe dele e voa. E depois disso, Daenerys morta, a gente tem que ir para os finalmente, né, da série. E aí a gente vai falar da questão dos desfechos. Novo rei. Novo rei. Até então, e Quem vai ser? Jon Snow não poderia ser, porque agora ele é um regicida. Correto. Cara, eu vou ser bem sincero, já vou direto ao ponto. Eu não gostei de que o Tyrion era um prisioneiro. Era pra ser o julgamento dele, tava todo o conselho, várias casas lá, e ele deu as coordenadas de tudo. Ele foi o mediador, ele deu a ideia dele. Né? Vamos escolher aqui e tal. O próprio Verme Cinzento, que tá ali também pistola, louco pra poder executá-lo, falar, então escolham. E o prisioneiro, tudo bem, é o Tyrion. Mas, então, isso que eu achei interessante, porque todos ali, todo mundo, né, ninguém sabia o que fazer ali naquele momento, porque, eles não tinham rei, não tinham rainha. Então o Tyrion, você vê que, de novo, a importância dele pra Game of Thrones, sim. O jogo intelectual dele, né? Ele coloca essa questão de, vamos fazer uma votação aqui, né? Quem deve ser o novo rei? E como eles não entram em nada de questão de quem, ele mesmo já pega e fala assim, a história, os reis são feitos de histórias, e quem tem mais história do que Bran, o quebrado? Ele não era mais o Bran. Ele não era mais o Bran, ele era o Corvo de Três Olhos, que pra mim, inútil em toda a série. Totalmente. Inútil. Você pega um personagem que foi construído a série toda com uma Daenerys e ela morre no final. E ele, nada. O que ele fez? Nem quando deveria ser uma participação mais ativa dele, no caso, na batalha contra o Rei da Noite, ele também não foi participativo. Porém, eu quero colocar um contraponto aqui, porque eu entendo essa escolha toda como algo racional, como algo do tipo, ele é a memória do mundo. Então, foram muito por essa linha de saber jogar, de ter um fundamento para poder escolhê-lo. E outra questão também é essa coisa de dar valor à história, dar valor ao que a humanidade construiu. Tanto que depois nós vemos ali a Brienne dando continuidade à história dos Cavaleiros, né? Escrevendo a história do Isso eu gostei. Jaime. Gostei muito dela escrevendo, bacana, porque ele falou, né? Só tenho meia página sobre mim e termina lá como regicida. Só que ele falou, agora que eu perdi a mão, eu não tenho mais nada mesmo. Só que ela escreve e as últimas palavras dela, ele morreu protegendo sua rainha. Muito bacana. O que já deixa uma ponta aí para aquela redenção que ele estava buscando. Sim. Não era a redenção que a gente queria, mas talvez seja a redenção que era cabível a ele. Outra coisa que eu gostei também foi a questão da Sansa. Né? Ela pediu a independência naquela questão de votação. Sim. Vocês aprovam o Bran? Todo mundo aprovou. E na hora da Sansa lá, eu quero a independência de Winterfell. Depois ela é coroada rainha de Winterfell. Muito legal. Muito bonito. Eu gostei pra caramba disso. Como eu também gostei da questão da Arya. A Arya ela virou a Arya exploradora. Se inspirou em Cristóvão Colombo ali, né? Veio descobrir o Brasil. Só que, no geral, assim, nós temos que falar também da questão do Jon Snow. Mas, no geral, a série eu acho que ela deixou como um todo na 8ª temporada a desejar. Você olha pelo tamanho da série, é uma série em 1 milhão que você tem um Game of Thrones. Sim, concordo. Eu acredito assim que vai continuar sendo lembrada, né, por décadas aí e tal. Só que ela, infelizmente, a série foi caindo um pouco de qualidade. Mesmo assim, grandiosa. Sensacional, a gente não pode deixar de falar do terceiro episódio, a guerra contra o Rei da Noite, foi muito grandioso, bacana, teve alguns detalhes, mas assim, no geral, né, sensacional, a questão da área, a questão de toda a destruição de Porto Real também, muito bacana, mas no geral, assim, Bran virou o rei dos 6 reinos. Né? 6 reinos. Agora não sei. O norte ali você separa. E quem virou uma espécie de rei não declarado foi Jon Snow, que ele tinha um prestígio de muitos, por isso ele não pôde ser executado, mas ele também não podia ficar impune. Então ele foi lá pra muralha que estava em poder do povo selvagens. livre. Exato, povo livre. Tormund tava lá pra receber ele. Quem que tava lá pra receber ele também? O Ghost. O fantasma. Dessa vez ele abraçou. Finalmente, né? Até porque, abandonou o bichinho. Mas você vê que ali a família Stark, ela está em posições dominantes. Exato, todos os irmãos ali foram contemplados com as questões de dominar, né, Westeros. Sim. Vamos dizer assim. Também o Verme Cinzento, para não dar a menção, os Imaculados foram para Naath, ficaram lá, tiveram lá a sua vida, mas
Assim, não tem como esquecer todo o passado de Game of Thrones, num geral, uma série sensacional, épico, algo nunca visto na TV. Não dá pra agradar todo mundo, mas numa sensação assim, final, eu fiquei satisfeito com toda a sua reputação. Uma coisa ou outra você não gosta, mas a série entregou algumas coisas. Eu sabia que a Daenerys ia morrer, ela tinha que morrer. Eu sabia assim, né? Sabia muita presunção, mas você imagina, né? Tudo levava a questão dela, da morte dela. E também do Jon Snow, isso eu acho que foi cabível. O Jon Snow não ser o rei. Porque poderia muito assim, fazer um final feliz, Daenerys com o Jon Snow baixando a cabeça. E aí, né? Mas não é, Game of Thrones não é novela, não é final feliz. Como eu já falei no começo, dividiu muitas opiniões, ou seja, é melhor. Quem não ficou pistola da vida quando o Ned Stark foi morto, né? Então a série rebuscou isso, né? Sim, sim. E analisando o final também, assim, eu digo que eu fiquei satisfeito, mas olha a minha expressão, satisfeito, porque pelo que a série estava apresentando na última temporada. Só por isso. Então achei que foi cabível ali, mas ainda assim decaiu muito, como o PH disse. E agora eu entendo por que o elenco, por que o George Martin ficaram tão chateados quando comentaram a respeito do final de Game of Thrones. Pra poder finalizar aí, Tyrion voltou, né? A série começou e terminou da mesma forma, né? Pequeno conselho decidindo o futuro de Westeros e ele como o mão do rei Bran. Eu acho que é isso, galerinha. Vocês gostaram do final de Game of Thrones? Vocês saíram satisfeitos da forma que o Luiz saiu ou saíram super empolgados? Saíram decepcionados? Comenta aí com a gente o que vocês acharam. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Valeu, galera! Até a próxima!